Bom dia mais uma vez, senhoras e senhores, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Tucarena. Daremos início à solenidade de posse dos novos chefes e vice-chefes de departamentos para o biênio 2023-2025 da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Convidamos para compor a mesa diretora dos trabalhos a magnífica reitora da universidade, professora doutora Maria Amália Anderi. Convidamos também a senhora vice-reitora da universidade, professora doutora Ângela Brambila Lessa. E convidamos o senhor secretário-geral da reitoria, doutor Fábio Mariano da Silva. O eminentíssimo, reverendíssimo senhor cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo, Odilo Pedro Scherer, agradeceu o convite para participar desta solenidade e justificou sua ausência por motivo de viagem fora do Brasil. O senhor cardeal enviou a seguinte mensagem, abre aspas, faço votos de boa gestão aos novos empossados, fecha aspas. Registramos a presença da pró-reitora de Educação Continuada da PUC São Paulo, professora doutora Altair Kadrob Pupo. Registramos também da pró-reitora de Graduação, professora doutora Alexandra Geraldini. Registramos também a presença da pró-reitora de Planejamento e Avaliação Acadêmicos, professora doutora Márcia Flaire Pedrosa. Registramos a presença do pró-reitor de pós-graduação da PUC São Paulo, professor doutor Márcio Alves da Fonseca. E registramos também a presença da pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias, professora doutora Mônica de Mello. Aqui, os pró-reitores da PUC São Paulo, e registro também a presença da senhora chefe de gabinete da reitoria, professora doutora Mariângela Belfiore Vanderlei. Neste momento, a magnífica reitora da universidade, professora doutora Maria Amália Anderi, dará início à sessão solene. Bom dia a todas e a todos. Eu, então, declaro aberta a sessão solene de posse dos novos chefes e vice-chefes de departamento para o biênio 23 a 25 da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Obrigado, professora Amália. E registramos também a presença no nosso evento dos diretores e diretores adjuntos da PUC São Paulo. Registro a presença do diretor adjunto da FCT, professor Daniel Couto Gatti, da professora doutora Patrícia Jundi Penha, da FCHS, a professora doutora Carla Reis Long, da Faculdade de Ciências Sociais, o professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, da Faculdade de Direito, da professora doutora Elizabeth Borelli e também da diretora adjunta, professora doutora Mirte Tânia de Souza Cruz, da FEA, da professora doutora Madalena Guasco Peixoto e do professor doutor Ivo Ribeiro de Sá, diretor adjunto, ambos da Faculdade de Educação. Registro a presença do professor doutor Fábio Cipriano, diretor da FAFICLA, e também do professor doutor padre Boris Agostinho Neff Uloa, diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo. Neste momento, convidamos todos e todas a ficarem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Ipirangas, lajes plácidas, de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil nos ouve denso raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacaruca sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, passamos a palavra à magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi, para seu pronunciamento e saudação aos novos chefes e vice-chefes de departamentos e todos os presentes. Aquela cadeira é muito baixinha, ficou muito pequenininha lá. É verdade, precisa falar aí com o pessoal do Tuca para melhorar um pouco. Eu quero, então, agora sim, dar o meu bom dia a todas e a todos que aqui estão. A presença das autoridades acadêmicas mais importantes da universidade é a primeira demonstração da importância que tem essa cerimônia. E ela não é importante apenas por ser uma cerimônia, né? Nas sociedades humanas, uma série de atividades, uma série de eventos, uma série de acontecimentos são chamados, por uma vertente da sociologia, de eventos ou atividades ou culturas, práticas culturais cerimoniais. E outras são chamadas de práticas cerimoniais reais, ou que têm função. Essa é uma prática cerimonial, porque é uma cerimônia, é uma tentativa de marcar um evento, de levar para a história essa marcação, mas é também, e é disso eu queria falar um pouquinho, mas é também um momento para nos lembrarmos da importância que tem numa universidade uma estrutura acadêmica. E, muito especialmente, quando essa estrutura acadêmica é escolhida, é votada, é escolhida por seus pares.
E é isto que nós temos aqui hoje. Uma reitora que foi escolhida pelos pares, uma reitoria que foi 2 vezes escolhida pela comunidade, digamos assim, diretores e diretores adjuntos, que são a unidade acadêmica da universidade, temos praticamente todos os diretores aqui, e que são os responsáveis pela vida universitária, porque é das direções das faculdades que vêm os nossos cursos, os nossos programas, as nossas atividades acadêmicas, a nossa atividade extensionista e a atividade de pesquisa. E, finalmente, temos os chefes de departamento. Uma universidade, todos vocês sabem, pode se organizar sem chefias de departamento. Mas, quando decide se organizar pela via de chefias de departamento, atribui a esses chefes de departamento atividades que são cruciais para o bom andamento da universidade. Os senhores e as senhoras, que serão chefes e vice-chefes de departamento nos próximos 2 anos, são responsáveis pela organização científica das suas unidades. São responsáveis pelo acompanhamento acadêmico das suas unidades. Não o acompanhamento acadêmico de quem vai dar qual aula, isso também, mas, principalmente, qual é o desempenho da minha unidade, qual é a contribuição acadêmica e científica que a minha unidade pode ou não pode dar à universidade. Como é que é possível evoluir essa atribuição? Qual é o desempenho dos meus docentes? O que eu posso fazer para garantir um bom desempenho? Como é que nós vamos tornar um grupo de indivíduos, todo mundo cacique, na universidade todo mundo é cacique, né? A maior parte de nós é doutor, não tem mais cacique do que isso, né? Do que ter um título de doutor, mas como é que cada chefe de departamento pode tornar cada um desses caciques parte de uma cultura de departamento, mas uma cultura produtiva, uma cultura voltada para diante, uma cultura voltada para frente, e uma cultura que, do departamento, em conjunto com as atividades fim da universidade, de ensino, de pesquisa e de extensão, promovem para aquela unidade, para aquela faculdade, ou instalam e garantem em cada faculdade, em cada unidade acadêmica, um conjunto de atividades que nos permite garantir o bom desempenho da universidade. Eu diria que, com todas as nossas dificuldades, problemas, reclamações, que mais que a gente pode... Todo mundo reclama, né? E aí, como vai? Não, estou cansado, mas a primeira semana de aula começou ontem. Mas eu já sei o que vai acontecer durante o ano. Eu já acabei de ouvir isso aí. Mas da vida, né, gente? A gente sabe, esse é um dos problemas, né, de ser humano. A gente sabe, a gente antecipa o futuro, né? Os não humanos não antecipam o futuro, nós antecipamos, e aí é difícil, né? Mas, enfim, o que eu queria aqui destacar é que, com todas as dificuldades, essa é uma universidade que se mantém, ou que hoje é uma universidade com a melhor avaliação possível do MEC, e nós só perdemos ponto porque não temos banheiro para beber. Foi a única coisa, é verdade. Nós perdemos 2 centésimos de mais de 50 itens por conta de uma coisa que a gente nunca imaginou que precisasse ter, que é banheiro infantil. Então, esta é uma universidade que garantiu, né, junto à principal agência certificadora, que é o MEC, a nota máxima da universidade, que, logo depois disso, teve, poucas semanas depois dessa avaliação, apareceu como a 9ª melhor universidade do Brasil, num índice de avaliação internacional importante. Isso significa que reitoria, direções de faculdades, chefias de departamento, coordenações de curso e de programa têm feito muito. A gente sempre quer mais, mas muito tem sido feito nessa universidade. E essa é a expectativa que recai sobre vocês. A expectativa é de que esse bom desempenho, dê exemplo de 2 medidas de desempenho, poderíamos dar outros exemplos, eu poderia dar outros, mas essas 2 medidas de desempenho mostram o quanto a estrutura acadêmica da universidade e aquilo que é a alma da universidade em termos da execução das nossas atividades fundamentais e essenciais, que são os nossos docentes, vai muito bem, obrigada. Vou insistir. Com dificuldades, com problemas,
com reclamações, mas com muita realização. E muitas coisas que a gente tem que lutar por elas. Em primeiro lugar, a autonomia universitária, que é inegociável, a autonomia de cada um de nós, de acreditar naquilo que a gente acredita do ponto de vista acadêmico, de liberdade acadêmica, de liberdade para ensinar como acha que deve ensinar, óbvio, dentro dos parâmetros que os pró-reitores aí determinarem. Não pense aí que vocês ficaram livres deles, não ficaram, mas a liberdade acadêmica, a liberdade de cátedra, a liberdade de organização são motivações essenciais que também os chefes de departamento não só precisam respeitar, mas para a qual liberdade devem contribuir. E essa é a primeira coisa que eu queria destacar. Em segundo lugar, temos que destacar, e essa é uma cerimônia que tem esta função, a importância de uma universidade que funciona de maneira colegiada, né? Nós temos colegiados em todos os níveis de decisão, e uma universidade que funciona com a escolha por pares. Essas são características que pouquíssimas universidades no mundo têm. No Brasil, tem nas universidades federais, né, em parte das universidades estaduais, mas há algumas das universidades que nós mais respeitamos no mundo, ninguém escolhe nada. Tem alguém lá que é um CEO, um presidente, que escolhe tudo e o resto negocia com ele. Então, é muito importante que a PUC São Paulo mantenha essas duas características, né? Valorize, brigue, lute e fortaleça a autonomia universitária, valorize, brigue e lute a estrutura colegiada e a estrutura de escolha por pares. Sem nos esquecermos, senhores e senhoras chefes, eu estou nomeando cada um de vocês. Cada um de vocês deve e precisa dar satisfações para o seu grupo, mas cada um de vocês tem responsabilidade administrativa. Vocês têm a responsabilidade acadêmica, mas vocês têm responsabilidade administrativa. Cada um de vocês tem 20, 25, 30, 35, 40, até perto de 70 docentes sob a sua gestão. E esses docentes devem ter seus contratos firmados de maneira justa, correta, segundo as regras, mas eles têm também tarefas a cumprir, e é papel dos chefes e das chefas de departamento garantir que a institucionalidade, além da pessoalidade, são importantes na universidade. Os desejos pessoais, as vontades individuais, na medida do que a gente pode, a gente deve e precisa garantir. Mas a valorização institucional, o respeito às regras institucionais, os planos estratégicos institucionais também são nossa responsabilidade e, muito especialmente, são responsabilidade também dos chefes e das chefas de departamento, e é isso que se aguarda de vocês nos próximos 2 anos. Muito boa sorte, muito boa gestão, e espero que, em 2 anos, a gente possa presenciar mais uma cerimônia como essa, com a universidade ainda de pé, democrática, eficiente, de qualidade e de excelência, além de comprometida politicamente. Obrigada. Obrigado pelas palavras, professora doutora Maria Amália Anderi, a nossa reitora, e eu registro também aqui a presença do diretor adjunto da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, professor doutor Padre Donizete José Xavier. Neste momento serão chamados e chamadas os senhores e as senhoras chefes e vice-chefes de departamentos e orientamos que se dirijam à mesa onde se encontra o senhor secretário-geral da reitoria, doutor Fábio Mariano da Silva, para a assinatura do termo de posse e o recebimento do ato de nomeação. Começamos com a Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, Departamento de Métodos e Técnicas em Psicologia.
Chefe, professor doutor Amilcar Rodrigues Fonseca Júnior. Vice-chefe, professora doutora Mônica Helena Tiepo Alves Gianfaldoni. Departamento de Psicologia do Desenvolvimento Humano. Chefe, professora doutora Ana Laura Stilman. Vice-chefe, professora doutora Ana Cristina Marzola. Departamento de Psicologia Social. Chefe, professor doutor André Rodrigues Lemos Brutim. Vice-chefe, professora doutora Beatriz Borges Brambila. Departamento de Teorias e Métodos em Fonoaudiologia e Fisioterapia. Chefe, professora doutora Beatriz de Castro Andrade Mendes. Vice-chefe, professora doutora Tereza Lofredo Bilton. E o Departamento de Teorias e Práticas Clínicas. Chefe, professora doutora Adriana Barbosa Pereira. Vice-chefe, professora doutora Paula Regina Peron. Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, Departamento de Clínica. Chefe, professor doutor Ricardo Augusto de Miranda Cadaval. Vice-chefe, professor doutor João Carlos Ramos Dias. Departamento de Cirurgia. Chefe, professor doutor Ronaldo Antônio Borghese. Vice-chefe, professor doutor José Mauro da Silva Rodrigues. Departamento de Reprodução Humana e Infância. Chefe, professor doutor Henri Augusto Corques. Vice-chefe, professor doutor Nelson Pedro Bressan Filho. E o Departamento de Saúde Coletiva. Chefe, professora doutora Maria Valéria Pavan. Vice-chefe, professora doutora Raquel Aparecida de Oliveira. Faculdade de Ciências Sociais, Departamento de Ciências Sociais. Chefe, professor doutor Eulálio Avelino Pereira Figueira. Vice-chefe, professor doutor Pedro Gustavo Fernandes Fassoni Arruda. Departamento de História. Chefe, professora doutora Heloísa de Faria Cruz. E o Departamento de Serviço Social. Chefe, professor doutor Ademir Alves da Silva. Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil, Processual Civil e do Trabalho. Chefe, professor doutor Eric Frederico Granstrup. Vice-chefe, professora doutora Fabiola Marques. Departamento de Direitos Difusos e Relações Internacionais. Chefe, professor doutor Paulo Sérgio Feus. Vice-chefe, professor doutor Cláudio Filkenstein. Departamento de Direito Penal e Processual Penal. Chefe, professor doutor Motauri Ciochetti de Souza. Vice-chefe, professor doutor Cláudio José Langroiva Pereira. Departamento de Direito Público. Chefe, professor doutor Luiz Alberto Davi Araújo. Vice-chefe, professora doutora Márcia Pellegrini. Direito Tributário, Comercial e Econômico. Chefe, professor doutor Paulo Marcos Rodrigues Brancher. Vice-chefe, professor doutor Roque Antônio Carraza.
E o Departamento de Teoria Geral do Estado, chefe, professor doutor Lafayette Pozzoli, vice-chefe, professor doutor Celso Fernandes Campilongo. Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais. Departamento de Administração, chefe, professor doutor Eduardo Fernandes Pestana Moreira, vice-chefe, professor doutor Jin Kan Wei. Departamento de Contabilidade, Atuária e Métodos Quantitativos. Chefe, professor doutor Juarez Torino Belli. Vice-chefe, professor doutor Renato Antônio Gonçalves. E o Departamento de Economia, chefe, professor doutor Júlio Manuel Pires. Vice-chefe, professora doutora Cláudia Helena Cavalieri. Faculdade de Educação, Fundamentos, Políticas e Gestão da Educação. Chefe, professor doutor Carlos Antônio Giovinazzo Júnior. Educação, Formação Docente, Gestão e Tecnologias. Chefe, professora doutora Maria Otília José Montessante Matias. Vice-chefe, professora doutora Maria da Graça Moreira da Silva. E agora, a Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes. Departamento de Artes. Chefe, professora doutora Cristine Greiner. Vice-chefe, professora doutora Rosa Maria Hércules. Departamento de Comunicação. Chefe, professora doutora Misaki Tanaka. Vice-chefe, professora doutora Vânia Penafieri de Farias. E o Departamento de Ciências da Linguagem e Filosofia. Chefe, professora doutora Maria Constança Pérez Pissarra. Vice-chefe, professora doutora Maria Aparecida Junqueira. Eu quero. Terminada a assinatura dos termos de posse, passamos novamente a palavra à magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Andere. Não vou falar desse lugar aqui, que eu me recuso. Bom, eu quero apenas agradecer, então, a presença de todos, desejar muito boa sorte e convidar a todos para terminar de tomar o café da manhã. Nós demoramos muito para acertar, né? Já teve sem café, com café porcaria, finalmente nós acertamos. Então, é um momento, é um momento importante, né? De convívio de convivência, não com a reitoria, mas de todos com todos. Então, aproveitem, porque à tarde já a vida continua, tá bom? Obrigada a todos. Com as palavras da magnífica reitora, encerramos então a solenidade de posse dos novos chefes e vice-chefes de departamentos da PUC São Paulo, biênio 2023-2025. Bom dia a todas e todos.